Shalom a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Juliano, criador desse canal. Estou aqui para compartilhar mais um pouco da Devar Adonai, da palavra do Eterno. Amém? É um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar sobre o texto de Malachim Aleph, Primeira Reis, né? Perek Kaf Zain, capítulo 17. Vamos ver alguns versículos no começo, né, que falam: Eliahu Elias de Tisbe, um habitante de Gileade, disse a Ahav, que é Acabe: assim como vive Adonai Deus de Israel, diante de quem eu me prostro, não haverá nem chuva nem orvalho nos anos que se seguirão, e não se for por minha palavra. Então a palavra de Adonai veio a ele: saia daqui e vá para o leste, esconda-se no Vade Kirit, próximo a Yarden, que é Jordão. Você deve beber do riacho, e eu trarei ordem aos corvos para o alimentarem ali. Assim Eliarro foi e fez de acordo com a palavra de Adonai. Ele foi e passou a viver no Vade Kirit, próximo a Yarden. Os corvos traziam pão, comida de manhã, pão e comida à tarde, e ele bebia do riacho. Amém. Essa é uma história muito interessante, um texto que nos deparamos com ele várias vezes, né? Mas há detalhes que vejo que é muito interessante a gente observar, ok? Então a gente tem esse evento. Ele confronta Rav, que é Acabe, o rei de Israel, acerca do seu pecado, de tudo que ele fez. E a palavra fala que ele sucedeu todos os reis que eram antes dele, fazendo estátuas, postes, altares a Baal e a Asherá, depois de ter casado com Jezebel, né, filha do rei dos Sidom. Então, nesse evento, ele vai para esse lugar perto do Jordão, fica ali um tempo. Depois o Eterno vai e diz ele para ir para uma cidade, Sarfat, e ali tem uma viúva que o Eterno ordenou alimentar Eliarro. Então Eliarro vai para lá, encontra com a viúva. Ela fala que tem só pouco de farinha, azeite, só para ele, o filho dela comer, depois morrer. E o profeta, segundo a palavra do Eterno, manda ela fazer e fala que o azeite é farinha, nunca vai faltar, e isso acontece com ela. Então, nós vemos algo muito interessante. Depois que tudo isso ocorre, o filho dela, depois de um tempo, adoece. Ela vai até e fala: você veio lembrar quanto eu sou pecadora, do meu pecado? E ele leva o menino para o quarto onde ele ficava, deita na sua cama, pede a Deus para o restituir sua alma, e o menino volta a viver, e ele o entrega à sua mãe. E logo depois disso, ela diz assim, o verso 24, o Passuque 24 do capítulo diz assim: a mulher disse a Eliarro: agora sei que és homem de Deus, e que a palavra de Adonai que tu pregas é verdade. Muito interessante. Depois de todo aquele tempo vivendo com o profeta, tudo aquilo que aconteceu, então ela chega e fala isso com ele. Então agora eu sei que tu és homem de Deus. Quero passar aqui que a palavra que o Eterno nos dá, ela tem pouca aceitação. A palavra de um profeta de Deus, ela tem pouca aceitação, porque ela nos confronta acerca de mudança. E Yeshua direto confrontava essa mudança em nós. Não apenas um estilo de vida que vemos a obter, mas sim um caráter novo. Ou seja, podemos servir o Eterno, como hoje, né, muitos se aderiram a esse movimento, faço parte do judaísmo messiânico, amo a cultura judaica, o hebraico, que é a língua a qual a Bíblia foi escrita, a qual Yeshua, que é Jesus, falava, ensinava em Israel. E se eu posso fazer tudo isso, mas se eu não tiver kavaná, que é a intenção do meu coração, de nada adiantou.
Então o próprio Shaul, ele vai falar em 1 Coríntios 13, acerca, eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, posso fazer, né? Fazer acontecer, dar meus bens para os pobres, meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, ahavá em hebraico, se não tiver essa verdadeira intenção no coração de realizar aquela obra, de nada adiantou. Você pode orar horas e horas, ler toda a Bíblia, fazer muitas coisas, ajudar pessoas, mas se não teve a intenção correta no coração, também não adiantou nada. Amém? A gente vê em um dos aspectos ao qual Yeshua exortava as pessoas para tomarem cuidado, né? O fermento dos fariseus. Você vai entrar numa religião e viver os seus costumes, isso não salva ninguém, isso não leva ninguém a Deus. Amém? O que leva-nos a Deus é nós identificarmos em nós nossas falhas, que realmente temos um caráter falho, que temos uma natureza em nós que luta contra as coisas de Deus dentro de nós e começar a lutar contra essa natureza. Isso sim nos leva ao eterno, ao Deus Criador. Amém? Então isso aconteceu naquela época. O profeta de Deus tem pouca aceitação por causa que a palavra do eterno é algo que tem pouca aceitação. Amém? Então, eu quero ler mais um texto. Que encontra no livro de Shemot, Sefer HaShemot, livro de Números, capítulo 3, verso 2. Amém? Fala assim: Vairá Malach Adonai Elad Belabat Ish Mitor Hashne Ve'ar Beyar Vechne Hashne Boesh Ve'baesh Vehashne Eneno Ukal. Então, quando Moisés viu a sarça ardente, né, o anjo veio falar com ele, o versículo aqui. Então, o que ele viu? Hashne Boebaesh Vehashne Eneno Ukal. Então, a sarça, ela pegava fogo, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Amém? Primeiramente, vamos nessa palavra. Ukal vem de orel. Orel, que é comer. Quando você vê em qualquer Bíblia que você lê, a palavra que Deus consumiu, quando aconteceu com Eliarro, é que o fogo desceu e consumiu o holocausto, a palavra ali é orel. Orel vem de consumir, comer, ahal, comida, ahalá, comida, ok? Então, a sarça, ela não se consumia, né? O cal, vem dessa palavra ahalá. Então, o que tem a ver, né? A gente está falando aqui do exemplo de Eliarro, Moshe. Moshe viu aquela sarça não se consumir. Alguns rabinos, eles dizem que o fogo da religião não pode te consumir. Amém? Ele não pode tirar a tua essência. Você não pode se tornar um robô, um rabino que manda e você obedece. Isso não existe. O rabino, ele ensina. Você aprende e entende que é bom. Amém? Vayar Elohim Kitaor Kitov. Então, o Eterno viu que a luz era boa. Ok? Então ele fez separação, o Ven Haor, o Ven HaRosher. Então ele fez separação entre luz e trevas. Ok? E Deus viu, ele entendeu, é algo que ele passa de uma linguagem para o ser humano também entender que devemos fazer essa separação entre o santo e o profano, vendo, entendendo, para poder separar. Então o fogo da religião não pode nos consumir. Esse não é o fogo bom, né? Não é o fogo do eterno. Nadav e Avihu trouxe o fogo estranho para provar algo diferente. O verdadeiro profeta, ele não leva fogo para o holocausto. Ele leva o holocausto. Quem derrama fogo é o eterno. Quem comprova
a veracidade do ato que o profeta está fazendo é bom ou ruim, vem de cima, não vem de baixo. O louvor não vem dos homens, vem de Deus. Através do agir de Deus, os homens glorificam a Deus, não ao profeta. O profeta não é glorificado, não é reconhecido, mas o Deus de Israel. A glória, a honra pertence apenas a Ele. Ok? E eu quero deixar essa pequena palavra. Não deixe o foco da religião te consumir. Uma religião que traz apenas fardos, obrigações, ela não é boa. Mas sim, a palavra deve ser transmitida com ensino, com admoestações, principalmente exemplos. Você vai ver em seus líderes exemplos de vida que você deve seguir. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo e obrigar pessoas a viverem uma coisa que eu não vivo. O judaísmo é a cultura vivida pelo povo judeu há milênios. Então, Yeshua viveu o judaísmo, foi um bom judeu, os apóstolos também. E o gentio que se aproxima à comunidade de Israel, como diz Efésios 2:13, aprende com o judeu como servir a Deus, mas aprendem, não são obrigados. É algo que deve ser estimulado com amor. Amém? Eu quero deixar mais uma palavrinha falada por nosso irmão Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, que está no livro de 2 a Timóteo, que ele fala no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1, que ele diz assim: Eu o incumbo, ele dizendo para o servo Timóteo, de forma solene diante de Deus e do Messias, Yeshua, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer o seu reino. Então, aqui é algo que vai acontecer. Se você crê na Bíblia, você crê que Yeshua vai vir e vai julgar vivos e mortos. Os mortos ressuscitarão para um julgamento, haverá um julgamento. Não é a primeira ressurreição, tá? A primeira ressurreição é para o reinado do Mashiach e aqueles que morreram com ele. Amém? Anuncie a palavra, esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure, exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Amém? Porque vem o tempo que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio. Então a gente vive o tempo que as pessoas não têm paciência com o ensino sadio. Amém? Mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunião em torno de si mestres que dirão tudo que lhes faz as orelhas, os ouvidos coçarem. Em algumas traduções tem comichões no ouvido. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para mito, histórias inventadas, historinhas. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, tomemos cuidado e temos muita cautela em viver o reino de Deus. Hazak Baruch, Shalom Lekulam.